Hoje eu amanheci pensativo e lembrando das histórias contadas pelo meu pai. Meu pai, saudoso, Leonel Dulciano de Melo, sempre ele trazia algumas histórias que era para usar aquelas histórias na formação dos seus filhos. Um homem de caráter, um homem de pulso firme, um homem que esteve lá em cima, depois esteve lá embaixo e depois se levantou. Um homem que soube conduzir os seus filhos e criar todos ao cabo da enxada, trabalhando dia e noite, e com as suas histórias ele conseguia nos conduzir no caminho que deveríamos andar. Então ele contou a história da seguinte forma: um rapaz trabalhava como fazendeiro, ele era capataz de uma fazenda e ele nunca mentiu para esse fazendeiro. Esse rapaz, ao longo dos tempos, apaixonou-se pela filha do fazendeiro. Todo mundo sabia, mas ele não tinha coragem de pedi-la em casamento e nem em namoro, porque ele era muito pobre. E esse fazendeiro tinha uma grande estimação pelo capataz, porque ele nunca mentiu, ele não mentia. E numa tarde de um dia de feriado, final de semana, o seu patrão estava com outro fazendeiro, os dois falando de funcionário, de lealdade, de funcionário trabalhador e etc. E esse patrão disse: eu tenho um funcionário que nunca mentiu para mim. O outro patrão, o outro fazendeiro disse: duvido que não minta. Eu aposto minha fazenda contra a sua que ele mente. E então surgiu ali o alvoroço e eles acabaram apostando uma fazenda contra outra, que aquele rapaz iria mentir para o seu patrão. O patrão morava na cidade, o rapaz estava lá na fazenda, e então o que projetaram? Pediram, fizeram um tratado, apostaram e projetaram a emboscada para o rapaz mentir. O patrão manda a sua filha para a fazenda para ficar uns tempos, uns dias, e nesse percurso ela aceitou, abriu espaço para o rapaz pedi-la em namoro, fez ele se apaixonar cada vez mais, e ela pediu para ele uma prova de amor. E a prova de amor era o boi do coração do patrão. Ela queria comer um pedaço daquele boi. Só que ela disse: não me coloque em compromisso, você mate o boi, porém você vai assumir as consequências com meu pai. Faça o que você quiser, mas não me ponha em compromisso. O rapaz então deu a prova de amor, matou aquele boi. O rapaz assou um pedaço do boi, deu para sua amada. E dali a alguns dias, já tudo combinado, a moça foi embora para a cidade. Passando mais uns dias, o patrão mandou chamá-lo para ele se apresentar na cidade. A festa foi armada, muitos convidados, as testemunhas, o patrão torcendo que ele falasse a verdade, o outro fazendeiro torcendo que ele mentisse, e assim estava aquele alvoroço. E o rapaz então encilhou seu cavalo e seguiu o caminho destino à casa do seu patrão. Ele encontrava algum toco de árvores, ele colocava o seu chapéu naquele toco e voltava para trás e saudava o toco como se fosse o seu patrão. E dizia: bom dia, patrão, olha, o boi caiu numa vala, eu tive que matar o seu boi, o boi do seu coração. Aí ele ia lá e pegava o chapéu, colocava na cabeça, chorava muito, e ele dizia: mas eu nunca menti para o meu patrão. E então, de repente, encontrava outra madeira, ele fazia o mesmo, e depois chorava e dizia: mas eu nunca menti. E de repente ele chega no fim da viagem, chega na casa do patrão. Quando ele chega na porta daquela casa, daquela mansão, então o patrão saiu para recebê-lo, mas já veio junto com testemunhas e veio junto com o apostador, o outro fazendeiro. Ali estava em jogo duas fazendas. E o patrão abraça o rapaz, dá as boas-vindas: olha, estamos esperando você com um churrasco, mas eu queria saber como que está a nossa fazenda, como que estão os funcionários, e em especial eu queria saber como que está o boi do meu coração. E aquele rapaz chorou muito e ele disse: uma moça muito bonita iludiu o meu coração. Querendo uma prova de amor, exigiu comer a carne do boi do teu coração. Eu matei o seu boi e eu estou aqui com a verdade para assumir as consequências do que for necessário. Faça de mim o que você quiser, meu patrão,
eu matei o boi do seu coração. Naquele momento houve um alvoroço, o patrão chorou muito, o outro fazendeiro acabou de perder a fazenda, e o patrão abraçou, agradecendo aquele rapaz por falar a verdade. E então meu pai disse: moral daquela história foi a seguinte: a lealdade daquele rapaz com seu patrão gerou riqueza para a família. A moça realmente aceitou o pedido de casamento, o pai cedeu aquela moça para casar com seu funcionário, e a fazenda que o patrão dele acabou de ganhar foi dada como dote para aquele rapaz e para aquela moça no dia do casamento. A lealdade com o seu superior, a lealdade com o seu patrão, a lealdade com a autoridade que te ministra, gera bênção sem limite. Essa foi uma das histórias que eu ouvi quando criança do meu saudoso pai, que dorme no Senhor, senhor Leonel Dulciano de Melo. E eu contei essa história para eternizar aquilo que um dia eu ouvi do meu pai. Deus abençoe.